espero que sim. Então, nossa matéria de hoje é ciências e vamos estudar sobre a luz e os materiais. Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá no livro de vocês, lá na parte de ciências, na página 15, acompanhar a leitura atenciosamente. E todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, é importante que vocês grifem no de vocês também, tá bom? Pode ser com um lápis de cor, uma canetinha, o que vocês preferirem. Porém, é importante que vocês grifem, ok? Então, vem comigo. A luz e os materiais. Até agora estudamos os sons, suas características principais, como o nosso corpo os identifica e também como nós, seres humanos, podemos emiti-los. A partir de agora, falaremos da luz e a sua relação com os materiais. Vamos começar! A luz e os materiais. A luz é emitida por fontes luminosas e propaga-se por várias direções. Os meios de propagação são distribuídos por materiais e alguns deles permitem a passagem da luz, enquanto outros não. A luz solar atravessa o vidro de algumas janelas, permitindo que o espaço interno seja visto e luminoso. Por outro lado, a luz não atravessa paredes feitas de concreto. Você consegue perceber como a luz atravessa o vidro da janela na imagem anterior? Com isso, podemos concluir que alguns materiais nos permitem uma visualização completa do ambiente, como é o caso do vidro. Alguns outros materiais e substâncias, como a água, podem facilitar a passagem da luz, o que vai depender da espessura e da qualidade presente. Contudo, concluímos que o vidro e a água podem ser meios transparentes de maneira geral. Em outros casos, os materiais não permitem uma visualização com tanta clareza conforme vimos anteriormente. Enxergamos os objetos atrás desses materiais de maneira embaçada ou com menos detalhes. Estes são chamados de meios translúcidos. Como um exemplo, podemos citar alguns tipos de plásticos e vidros foscos. Por fim, existe um terceiro meio, os opacos. Neste caso, certos materiais impedem totalmente a passagem da luz e, consequentemente, a visualização de tudo que está colocado atrás deles. Como exemplo, temos outros tipos de plásticos, madeiras, tijolos, concreto, a maior parte dos tecidos, entre outros materiais. Conseguimos perceber os três meios de relação à passagem da luz. Normalmente, as fontes luminosas precisam emitir uma quantidade forte de luz para que possamos identificar a diferença entre os meios e, consequentemente, suas características. Na imagem ao lado, observe a diferença entre um meio transparente e opaco, lado a lado. A parede de tijolos impede a passagem de luz, enquanto a de vidro presente nas janelas permite a passagem da luz e a visualização de tudo que aparece atrás dele. Perceba que o ambiente fica iluminado graças ao vidro e sua propriedade, a transparência. Fenômenos ópticos da luz. Quando a luz é propagada, ela mantém o mesmo caminho inicialmente percorrido, tanto a direção quanto ao sentido. Porém, passando em meios diferentes, ocorre um certo desvio. Esse fenômeno é chamado de refração. Um bom exemplo acontece no mar. A luz passa primeiro pelo ar e depois entra na água. O ar e a água são dois meios diferentes, então ocorre o desvio da luz pela refração. Mas o que será que acontece com a luz quando encontra um objeto que não permite a sua passagem? Essa pergunta é bem interessante e tem duas possibilidades. Na primeira possibilidade, a luz retornará e esse fenômeno é chamado de reflexão. Um bom exemplo está nos materiais que formam um espelho. Na segunda possibilidade, a luz não passará e não retornará. Nesse caso, estamos falando do fenômeno de absorção. Materiais opacos são capazes de refletir os raios de luz para o sentido de onde eles são emitidos. A luz sai da fonte luminosa, incide na superfície desses materiais e retorna. O Sol é a luz considerada de cor branca, porém, ela é constituída por 7 cores principais: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
Após refletir em um objeto, a luz se propaga e é captada pelo nosso globo ocular. Assim, enxergamos as cores dos objetos. Caso o objeto seja iluminado pela luz branca e presente cor azul, isso indica que o objeto absorve todas as cores e reflete somente a cor azul. Caso um objeto presente a cor branca e indica que o corpo reflete todas as cores, caso um objeto presente a cor preta, isso indica que o corpo não reflete nenhuma das cores. Então, meus amores, como percebemos aí no livro de vocês, a luz é emitida por fontes luminosas e propaga-se por várias direções, né? E alguns materiais, né? Vamos estudar hoje alguns materiais que passam essa luz, né? E outros que não passam essa luz, e até uns que passam, mas ficam um pouco embaçada. O primeiro material é o transparente, né? Os materiais as quais são transparentes, por exemplo, se eu colocar a lente do meu óculos aqui, se estiver bem limpinha, eu vou conseguir enxergar o outro lado, porque é transparente. Então, independente se a luz estiver passando, eu vou conseguir enxergar o outro lado, porque é transparente, como eu disse, né? Agora, quando... se, por exemplo, a lente do meu óculos ela estiver bem suja mesmo, e eu não conseguir enxergar o outro lado de maneira clara, né, ver os detalhes tudo certinho, como eu vejo nos transparentes, eu falo que esse material, ele é translúcido, né, que eu não consigo ver, eu consigo ver que tem uma luz no final, ali atrás, né, consigo ver o vulto, o relevo, porém, eu não consigo ver com clareza as linhas, os detalhes, não é mesmo? Então, esse material, ele é translúcido, diferente do transparente. O translúcido eu não consigo ver com detalhes, né, o que está sendo emitido do outro lado do material. Agora, o que eu não consigo ver, nada, por exemplo, se eu colocar minha mão aqui na frente, vocês conseguem me enxergar? Não, não é mesmo? Então, esse material, né, os materiais os quais ficam na frente, por exemplo, aqui, ó, minha mão fica aqui na frente, vocês estão conseguindo enxergar só os meus olhos, né? Vocês não conseguem enxergar com clareza tudo que tá atrás da minha mão. Com clareza não, absolutamente nada. Vocês só conseguem enxergar o que está aqui em cima da minha mão. Então, esses materiais que tampam a visão totalmente, tampam a luz totalmente, eles são chamados de opacos. Tudo bem? Então, vamos relembrar. Primeiro, estudamos sobre os transparentes, né? São os materiais que conseguimos enxergar além deles, através deles. Então, se tivesse a lente de óculos aqui, eu ia conseguir enxergar através dela. Vamos fazer uma experiência. Eu vou pegar meu óculos. Espera aí, 5 minutinhos. Então, aqui está meu óculos, a lente dele. Essa aqui tá um pouquinho sujinha, essa daqui tá bem limpinha. Então, se caso eu colocasse aqui, ó, na frente... meu óculos está aqui na frente, né? Vocês estão conseguindo enxergar com clareza o que está aqui atrás, não é mesmo? Que no caso sou eu. Com clareza, absolutamente, vocês estão enxergando todos os detalhes corretamente. Essa lente aqui, ela não tá tão suja, né? Mas tá vendo aqui, ó, embaixo, que ela atrapalha um pouco a visualização, não atrapalha tanto, só que os translúcidos, eles atrapalham mais ainda, né? Você não consegue ver com clareza, assim como vocês conseguiram ver através do meu óculos, que é transparente, né? Vocês só conseguem ver alguns vultos, algumas, né, quando mexe assim, as silhuetas e tudo mais, mas não conseguem ver com clareza quem é que tá atrás, os detalhes da pessoa, ou de outro objeto, ou de uma paisagem, não. E os opacos, como eu disse, é totalmente, vocês não conseguem enxergar nada, é uma visão tampada, vocês não conseguem ver o que tem do outro lado, ok? E também tem os fenômenos ópticos da luz, né? Quando a luz ela desvia de algum material, esse desvio é chamado de refração. Ele fez uma pergunta bem interessante, mas o que será que acontece com a luz encontrada em um objeto que não permite a sua passagem? Então, pessoal, essa pergunta é bem interessante e temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, né, é a luz retornar. Não é mesmo? Ela bater, ela viu que não pode ultrapassar aqui, ela retornar. E quando ela retorna, esse retorno, né, é chamado de reflexão. Agora, um espelho, por exemplo, quando aparecemos em frente ao espelho, né, conseguimos ver o nosso reflexo no espelho, né, a nossa imagem. Agora, quando a luz bate
e não volta, ela fica ali. O nome desse fenômeno é chamado de absorção. As lentes dos óculos, um vidro embaçado e uma cortina de janela interagem de maneira diferente com a luz. Você percebe qual é essa diferença? Alguns materiais permitem que a luz passe através deles. Assim, é possível ver uma imagem bem detalhada daquilo que está atrás desse material. Nesse caso, dizemos que o material é transparente. Em outros casos, também é possível ver o objeto que está atrás do material, mas a imagem é embaçada, sem detalhes de contornos. Então, dizemos que o material é translúcido e apenas parte da luz o atravessa. Muitos materiais são opacos e não permitem que a luz os atravesse. Não somos capazes de enxergar objetos localizados atrás desse tipo de material. Veja o exemplo dessa cerca de madeira. Podemos perceber que atrás dela existe um jardim com grandes árvores, mas não podemos enxergar as árvores por completo, porque a madeira é um material opaco e não permite a passagem da luz. Nessa imagem, vamos resumir os materiais transparentes, translúcidos e opacos. Materiais transparentes são aqueles que deixam a luz passar com facilidade e conseguimos ver o objeto com nitidez. Materiais translúcidos são aqueles que a luz passa com mais dificuldade e a imagem do objeto fica embaçada. Materiais opacos não permitem a passagem da luz. Não é possível ver o objeto por trás dele. Entendemos melhor sobre o assunto. Vamos pegar o livro de vocês, botar lá na página 18 para começarmos os exercícios. Número 1 está escrito o seguinte: observe a imagem a um lado e em seguida determine o tipo de meio material correspondente, o que está sendo limpo pelo profissional. Então esse material aí eu consigo enxergar o outro lado. Que tipo de material é esse? Ele é transparente, ele é opaco ou ele é translúcido? Aprendemos esses 3 tipos de materiais. Eles são transparentes, opaco ou translúcido. Vocês vão escrever aí. Número 2. Nas imagens a seguir, você pode observar 3 objetos feitos por meios diferentes. Alguns raios de luz são emitidos na direção desses objetos. Quais são os tipos de meios de cada objeto? Então, vocês vão me dizer aí quais são os tipos de meio de cada objeto. Por exemplo, se o 1 for transparente, objeto 1 pode botar um sinalzinho de igual, transparente. Objeto 2, um sinalzinho de igual. Se, por exemplo, o 2 for translúcido, botar translúcido. Então, vocês vão fazer vão responder dessa forma. Dê um exemplo correspondente ao meio e o material, observando cada um. Então, vocês vão dar um exemplo de cada material, Por exemplo, se o objeto 1, como eu disse, for transparente, vocês podem dar um exemplo de um vidro, de uma janela, por exemplo, Aí o translúcido, vocês vão dar vários exemplos de cada um desses materiais, tá? Do translúcido, do transparente e do opaco. Número 3, marque a opção incorreta, ou seja, que está errada, O in é o sufixo de negação, então incorreta não está certa. Letra A. Os materiais transparentes permitem que as fontes luminosas atravessem e, consequentemente, as imagens sejam vistas atrás deles. Então, os materiais transparentes eu consigo ver o outro lado? Então, se for correta, vocês não vão marcar um X, não. Se for incorreta, vocês vão marcar com um X. Letra B. Os meios translúcidos são aqueles que não podemos ver com muita nitidez os objetos localizados atrás deles. Então, os translúcidos não conseguimos ver com tanta nitidez, mas conseguimos enxergar que tem alguém ali ou um objeto ali atrás. Se for correta, não vou marcar um X. Se for errada, vou marcar um X. C. Os meios opacos são aqueles que impedem totalmente a passagem da luz e, consequentemente, a visualização dos objetos que se encontram atrás deles. Os opacos, eu consigo enxergar atrás dos opacos, através dos opacos? D. A luz preta do Sol é formada por cores principais. D. Objetos de cor preta não refletem nenhuma cor. E aí, vocês vão marcar um X apenas na resposta incorreta, ok? Número 4. No espaço abaixo, colhe uma imagem que represente um
dos 3 meios estudados nesta aula. Use revistas ou busque imagens na internet. Em seguida, escreva o nome do meio escolhido. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher entre os 3, né, o transparente, o opaco e o translúcido, né, uma imagem que represente melhor esses meios, esses materiais. E embaixo vocês vão escrever qual é esse material, se é transparente, opaco ou translúcido, ok? Número 5. A imagem a seguir apresenta um belo ambiente de uma cidade famosa do interior do Brasil. Vamos conhecer. Qual é essa cidade? A cidade da imagem é a cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Essa cidade é conhecida por ter ambientes de água doce, como rios, cachoeiras, lagos, muito limpos. Seus visitantes são contemplados, com belas paisagens de lagos em meio a uma grande vegetação natural. Os seus passeios típicos incluem balsas, trilhas e até mesmo mergulho com profissionais experientes, lhes proporcionando uma visitação completa do interior de seus lagos. Observando a imagem, identifique qual o meio que caracteriza este ambiente aquático, representado pela imagem transparente, translúcido ou opaco. Explique sua resposta. Então, vocês observando aí, a água, né? Ela tá transparente, ela tá opaca ou ela tá translúcida. Vocês vão dizer, né, qual desses meios ela tá próxima, né, e explicar o porquê, ok? Número 6, essa é bem fácil, essa resposta é bem fácil. Número 6, assinale as alternativas em verdadeiro ou falso. F para falso e V para verdadeiro. Primeiro, objetos de cor preta, aí tá escrito prete, mas é preta, refletem somente a cor preta. Falso ou verdadeiro? Objetos opacos não permitem a passagem da luz. Falso ou verdadeira? Objetos de cor branca refletem todas as cores. Falsa ou verdadeira? Objetos como o espelho não refletem a luz. Falsa ou verdadeira? Objetos opacos não permitem a passagem da luz. Falsa ou verdadeira? Agora, escolha uma alternativa falsa e reescreva de forma correta. Então, aí, assinalamos algumas verdadeiras e algumas opções falsas, né? Agora, vocês vão reescrever apenas uma. Se tiveram 4 opções erradas e vocês colocaram F nessas 4 opções, vocês vão escolher apenas uma e vão reescrevê-las lá embaixo, né, no livro de vocês, de forma correta. Por exemplo, aí, tem uma aí que tá dizendo assim: objetos opacos não permitem... Não, essa não. Cadê? Objetos como o espelho não refletem a luz. Eu sei que o espelho, ele reflete a luz, né? O reflexo, a luz bate e volta, não é mesmo? Então essa está incorreta. Eu ia escrever ela de maneira correta na linha de baixo. Ok? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar fotinho no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante. Ok? Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.